Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Estamos mais uma vez engajados no projeto de levar até você um material gratuito, acessível e de qualidade, sempre pensando em você que está a fim de prestar concurso por uma das principais bancas do Brasil, do seu estado ou do seu município. Ok? Então, na dica de hoje, nós vamos estudar a regência do verbo responder. Esse verbo possui vários regimes, ou seja, ele pode ser usado como transitivo indireto, como intransitivo, e sempre há pequenas mudanças de sentido com ele, né? E todos esses usos fazem com que muitas vezes a gente se confunda, né, na hora de usar a regência adequada. Ok? A nossa dica, então, vai ser para que vocês não errem mais a regência desse verbo, ok? Vamos ver então aí na telinha, olha. Nós temos aí o seguinte, ó, o verbo responder possui várias regências, as quais mudam conforme o sentido do verbo. Ou, dito de outra maneira, o sentido do verbo responder muda conforme a sua regência. Tá? Quando isso ocorre? Vamos ver os casos principais. Temos aqui o item A, que diz que quando o verbo responder tem o sentido de dar uma resposta, ele vai ser usado ou como transitivo direto, e nesse caso ele não vai reger nenhuma preposição, tá? Vai ter um complemento não regido de preposição, ou vai ser um verbo transitivo indireto. Nesse caso, ele vai ter um complemento regido pela preposição a. Ok? E ambos os usos estão corretos. Vejam os exemplos. Os alunos responderam às questões do teste, ou seja, deram uma resposta para as questões do teste. O complemento aqui, ó, é questões do teste. Tá? É esse elemento aqui. Reparem que esse elemento, esse complemento, indica uma coisa, não é uma pessoa. Ok? No exemplo de baixo, nós temos o seguinte: os alunos responderam ao diretor. O complemento, então, é uma pessoa. Então, o verbo responder, nesse sentido de dar uma resposta, ele é transitivo direto, nesse caso não rege nenhuma preposição, ou transitivo indireto, nesse caso ele vai ter um complemento regido pela preposição a. Se esse complemento indicar uma coisa, a preferência é pelo uso como transitivo direto, ou seja, sem a preposição a. Já quando o complemento é pessoa, como é o caso aqui, ó, a quem você dá a resposta, o complemento, então, é preferencialmente regido pela preposição a. Bom lembrar que você pode ter as duas formas na mesma sentença. Nesse caso, o verbo vai ser o verbo responder, né? Vai ser um verbo transitivo direto e indireto, também chamado bitransitivo. Eu posso responder, então, a questão, posso ter a frase dizendo: os alunos responderam às questões do teste ao diretor. Ok? Nesse caso, continua sendo o complemento que indica coisa transitivo direto, sem preposição a, e o complemento que indica pessoa como transitivo indireto, regendo a preposição a. No item B, nós temos o sentido responder como reagir, rebater ou replicar, retorquir, ou seja, rebater uma proposição, uma pergunta. E nesse caso, ele vai ser sempre transitivo indireto e vai reger a preposição a. Então, eu tenho o juiz respondeu às indagações com firmeza, ou seja, ele reagiu, ele retorquiu, ele rebateu, ok? Ele replicou as indagações, as perguntas que foram feitas. Nesse caso, o regime do verbo é de transitivo indireto, regendo a preposição a. E no item C, nós temos o verbo responder com o sentido de responsabilizar-se, ser responsável por, ok? E nesse caso, ele é transitivo indireto, regendo a preposição por. Vejam, os cidadãos respondem por todos os seus atos, são responsáveis pelos seus atos. Nesse sentido, ele é transitivo indireto e rege a preposição por. Então, essa foi a nossa dica, gente, sobre a regência do verbo responder.
ok? A nossa expectativa aqui é que você não erre mais esse tópico nas questões de concursos vestibulares Enem que você estiver prestando. Ok? A gente espera que a dica tenha sido útil para você e caso tenha, não deixe de deixar aqui a sua colaboração, sua crítica, a sua sugestão. Pode curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. O seu retorno é muito importante para o nosso projeto. Ok? Espero vocês na próxima dica, pessoal. Um abração e até lá.